Eu acho que foi quando eu tinha tipo 15 anos. Foi um professor meu que nos fez fazer experimentos engraçados. Tipo, a coisa que vão virar decor, a coisa que vão ter um cheiro horroroso, coisa como assim, que foi como um jogo onde esse professor conseguiu fazer que nós vimos a ciência como um jogo engraçado. Isso foi numa liceu na França, em uma cidade que se chama Le Mans. Isso para mim foi um pouquinho complicado, porque quando eu tinha 18, eu estava também um nerd de verdade. Eu estava morando com computadores, só fazendo isso o dia inteiro. E eu fui para uma escola de técnico informático, que normalmente não é bom para fazer pesquisa depois. E então, a minha educação foi como assim. Mas depois eu fui para a universidade, eu não sabia mesmo o que fazer. E é lá que eu descobri a interface entre biologia e informática. E lá eu entendi que lá é uma coisa que eu gosto, eu vejo que é muito útil para os biólogos ter essas ferramentas. Então foi como assim que eu voltei na ciência. Foi um amigo meu, estava fazendo uma festa, na verdade, com um amigo meu da universidade. E um amigo dele me falou de o que ele estava fazendo na universidade. E foi isso mesmo, foi o curso que eu cadastro nesse curso o ano seguinte de aprender isso. Minha carreira é uma mistura de coisas. Então eu comecei fazendo informática, depois bioinformática, e terminei com um doutorado em matemáticas aplicada, que na verdade foi uma mistura de matemática, informática, biologia. Foi uma grande mistura. E então, depois desse doutorado, o problema do meu doutorado foi que foi muito teórico. Eu trabalho com biologia, então eu preciso trabalhar com biólogos, e ver dados biológicos e medir coisas. E isso eu não conhecia na minha formação. Então, eu achei essa oportunidade de vir aqui no Butantan e de ficar dentro de um laboratório de biologia, todos os dias falando com biólogos dos projetos e dos problemas concretos que eles têm, de que dados eu preciso, de que dados eles podem produzir mesmo. Então, é isso. Foi para ter maior contato com o biólogo e com o que estava estudando na verdade, que não é uma coisa só teórica, é bem concreto. Eu tenho um projeto específico que é uma linha de câncer que se chama Y1, que tem um comportamento estranho, que quando você adiciona um fator de crescimento dela, normalmente os cânceres vão se proliferar muito e aquela para e morre, basicamente. Então, o meu projeto é de usar os dados que são gerados aqui para fazer um modelo matemático que descreve esse mecanismo. Por que acontece isso? Em quais condições exatamente vai acontecer isso? Como reproduzir isso em outras células de câncer? E isso é o projeto principal. Desenvolver esse modelo matemático para reproduzir todos os mecanismos que precisamos entender. E também um outro projeto é de construir ferramentas para fazer esse tipo de análise matemática que é muito complicada. E então, meu outro projeto é escrever um aplicativo web que vai ser usado aqui e que já é disponível para o mundo inteiro no internet, de graça, aberto. A ideia é que o biólogo vai ter dados que ele não consegue explicar o mecanismo. Então, ele vai desenhar o mecanismo de uma maneira que é muito simples, onde não precisa de muito mexer com matemáticas, que é melhor para biólogos. E o aplicativo depois vai tentar adaptar esse modelo que fez o biólogo com os dados, para ver se ele consegue reproduzir os dados como modelo. E o aplicativo faz principalmente isso, que são muitas matemáticas para tentar ver se o modelo consegue reproduzir os dados. Astrônomos como biólogos estão pegando quantidade de dados que só estão crescendo. Então, já tem um problema de trabalhar com tantos dados. E também, com tantos dados, começamos a entender mesmo
pequenos mecanismos. E isso é muito complexo. E isso, tudo o que acontece no nosso corpo é muito complexo. E se não temos boas ferramentas, ambos matemáticas e informática, para analisar tudo isso, não vamos conseguir nada. Então, mesmo eu acho esse problema de ter da quantidade de dados que estão só crescendo, explodindo, na verdade, e de entender agora que é muita complexidade se você olhar em todos os detalhes e que então precisa dessa ferramenta informática. A pergunta de verdade é como matar o câncer. É sempre simples assim. Como achar um jeito de matar essa célula de qualquer maneira possível. Então, minha pesquisa é muito vendo o sistema completo. Então, vai ser sabendo esse sistema, sabendo esse modelo, com todos os pedaços que vão interagir entre os outros, qual é a melhor maneira de influenciar esse sistema para matar a célula, para lidar ele da morte celular, dos fenômenos de morte celular. Eu sentia falta desse contato, basicamente. Eu já tinha experiências, mas foi estágios de meses, mas não, eu tinha vontade de aprender mais. E eu aprendi muito, porque cada vez que eu tenho uma pergunta, tenho um cara para responder. Já é muito bom, basicamente, especialmente em lugares como aqui. Mas tem problemas que são problemas de tipo política, que vão ser tipo importação de materiais. Isso, provavelmente, a gente já falou disso, mas é uma coisa que demora tanto, que custa tanto mais, que atrapalha muito a ciência. Eu tinha sorte que eu só preciso de caneta, computador e estou feliz. Mas para biólogos é um problema mesmo. Então, eles já estão trabalhando muito, eles já estão fazendo pesquisa de qualidade. A limite vai ser coisas bestas como assim, que parecem simples a arrumar, mas eu não sou político. É muito importante, porque isso mesmo, a quantidade de dados já agora está ficando problemática, mas ainda vai explodir. Então, para mim, vai ser muito trabalho para entender tudo, mas temos a oportunidade de entender a máquina completa, ou quase completa. Ainda vai ser problema, porque a máquina é enorme de complexidade, mas eu acho que daqui a décadas vamos ter a oportunidade de entender quase tudo. Então, seria coisas que parecem impossíveis agora, tipo, curar muitas doenças. E, então, é isso que eu acho a perspectiva desse trabalho e como cada ciência, quando as possibilidades de medir as coisas que você estuda crescem, você pode entender muito mais coisas. E, então, eu acho que para sistemas simples como uma célula individual, daqui a décadas vamos entender quase tudo. Para cérebro, outra coisa. Para mim, é a coisa mais importante. Vai ser descoberta de tecnologia e coisa como assim. Se você quer crescimento, não tem outro jeito. Sim, tem um jeito de só pegar todos os recursos e vender ele na China, mas isso não dá no longo prazo. No longo prazo, a verdade para ter crescimento é ciência, é tecnologia, basicamente. Então, eu acho que é capital mesmo de ter uma ciência onde você investe grana dentro, porque se você não jogar grana, não vai ter nada também. Foi meu orientador de doutorado mesmo, que é um matemático que trabalha com biologia faz décadas já, que me fez entender que a biologia estava mudando e que ia precisar de fazer muitas matemáticas e muita informática. E foi um tempo onde os biólogos não concordavam com isso. E ele falou, não, eles não sabem e vai precisar disso, porque não tem jeito, se queremos fazer uma coisa certa, é como assim. E então não foi esse cara que me fez fazer matemáticas de novo, quando eu estava com cada eu não gostia tanto de matemáticas, porque é complicado o trabalho.
Mas ele me fez entender que não, precisa. Ovidio Radulescu. Ele é da România, mas agora ele é professor na Universidade de Montpellier, no sul da França. E uma das coisas mais importantes é pensar como você, por você mesmo. E ser independente de pensamento e conseguir falar para alguma pessoa que você respeite muito de não, eu acho que você está errado isso, aqui. E isso é importante. E precisa esse contato que é complicado no início, porque você chega com luzes nos olhos, vendo tudo maravilhoso, mas não. Precisa também pensar como você mesmo, por você mesmo.